informação aqui no contexto sobre o caso Master, o caso do ex-presidente da Rio Previdência, Davis Marcon Antunes, que é investigado por suspeitas de gestão fraudulenta, desvio de recursos públicos e corrupção envolvendo investimentos realizados no Banco Master, chegou no Superior Tribunal de Justiça. A apuração da Manuela Alcântara e do Pablo Giovanni. Matéria que está aqui no portal metrópolis.com. Caso de ex-chefe da Rio Previdência que investiu no Master chega ao STJ. Mais um, né? Falamos aqui, eu já tinha falado aqui da Rio Previdência para vocês, esse assunto está sempre aqui no contexto Metrópolis, agora está lá no Superior Tribunal de Justiça. Antunes foi preso em 3 de fevereiro, essa data, a gente acabou de falar essa data aqui, hein? 3 de fevereiro, por agentes da Polícia Federal e da PRF. Ele apresentou um habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Foi negado pela primeira turma especializada, que manteve a custódia cautelar. O TRF2 identificou indícios robustos de que a liberdade do acusado durante a investigação representa um risco, aquela famosa história do risco à investigação criminal. Essa investigação contra Antunes apura possíveis irregularidades nos investimentos da Rio Previdência em letras financeiras do Banco Master entre novembro de 23 e julho de 2024. Um montante aqui de 970 milhões de reais, ou seja, quase 1 bilhão de reais. Essas notícias são de irregularidades no processo decisório, além de supostos atos de obstrução às investigações. Mais uma que a gente fala aqui, Felipe, dinheiro que não tem volta. Dinheiro que não tem retorno, não tem FGC, não tem pai, não tem mãe, não tem governo, não tem ninguém que dá esse dinheiro aí de volta para quem investiu na Rio Prev, no Amapá Prev, no Prev que seja. Já era, não tem volta não. Já era, Neila, já era, virou fumaça. E tudo por culpa desses burocratas que, ao invés de defender, né, o interesse público, defender os interesses dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, né, que tem um fundo de previdência para poder fazer jus, né, ao pagamento das suas pensões, da sua aposentadoria, fizeram um crime dessa monta, né, deram dinheiro, né, para o Banco Master, com toda certeza, em troca de algum benefício, né. E aí que está a tristeza da situação, Neila, como você bem mesmo colocou, né, esse dinheiro não está amparado pelo Fundo Garantidor de Crédito, então possivelmente os servidores públicos e o fundo, né, público da Rio Previdência não será de forma alguma ressarcido. E aí tem uma questão que eu coloco aqui, Neila. Todo mundo sabe, né, todo mundo sabia, né, há mais de 5 anos, provavelmente, né, que o Banco Master iria para o caminho sem volta da insolvência, né, da recuperação judicial, da liquidação, né? E essas pessoas, esses burocratas, né? Essa matéria, por exemplo, da Rio Previdência, né? Tiveram uma decisão de investir 1 bilhão de reais no Banco Master, em título, em letra de câmbio do Banco Master, sem nenhum tipo de lastro, né? 1 bilhão de reais sem nenhum tipo de respaldo técnico, sem nenhum tipo de análise técnica, né? Não foram os técnicos que olharam para o mercado e verificaram qual que era a melhor aplicação para o dinheiro da Rio Previdência. Não, foi uma decisão eminentemente, exclusivamente política, né? Feita por meio de conchavos, feita por meio de corrupção, né? Por isso que esse ex-chefe da Rio Previdência está preso e deve ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. E se tiver justiça no Brasil, essa pessoa tem que responder por esse crime, tem que pagar por esse crime, que é desfalcar, né, o fundo de previdência daquela pessoa que deu a vida pelo serviço público e agora não conseguirá, né, mais arcar com os custos. Com toda certeza, né, o governo do Estado do Rio de Janeiro deve tampar esse buraco, né? Então é um dinheiro público de todas as pessoas que moram, né, e pagam impostos, tributos no Estado do Rio de Janeiro, que deve servir para preencher esse buraco de 1 bilhão de reais feito na Rio Previdência por conta de investimento mal feito, né? E com toda certeza foi feito dessa forma por meio de acordos espúrios políticos, Leila. Porque tinha gente querendo comprar o Banco Master por R$1, lembra?
Ou seja, Lembro bem, Neila. isso não é de hoje. Lembro bem, Neila. Lembro bem, Neila. Inclusive, a proposta que o BTG fez, né, lá atrás para o Banco Master, né, e o Daniel Vorcaro se recusou, era exatamente vender o Banco Master, né, e todos os seus ativos por R$ 1. E o Daniel Vorcaro, na sua pedestal, né, na sua magnanimidade, né, resolveu, né, recusar essa proposta do BTG e do André Esteves. Inclusive, está claramente nas mensagens que ele trocava com a sua ex-namorada, né, exatamente dizendo que o André Esteves, o BTG, se achava Deus, mas ele era melhor que todos, né, não iria aceitar uma proposta dessa e preferia fazer uma proposta, um acordo com o BRB, né, o Banco Público aí do Distrito Federal, que era muito mais vantajoso para o bolso dele do que a proposta do BTG. Mas você vê, por exemplo, Neila, um banco, né, o BTG, né, que é um banco que tem uma análise técnica sobre investimento, ofereceu R$ 1 pelo Banco Master. Mas esse burocrata aí da Rio Previdência resolveu colocar R$ 1 bilhão em título da dívida pública, chupa, título da letra de câmbio do Banco Master. Ou seja, não tem lógica nenhuma. É Se isso. tivesse feito um escrutínio técnico, não teria investido R$ 1 bilhão no Banco Master. Exatamente essa análise. Você leu perfeitamente o que eu queria dizer, exatamente isso. Tinha gente querendo dar R$ 1, teve gente que deu 700 milhões de reais. Exatamente isso. Olha essa matéria aqui